Wesley era um arminiano, a gente pode dizer, dentro da melhor vertente, digamos assim, do arminianismo. Não no sentido de que o arminianismo wesleyano seja a melhor, estou falando de uma maneira mais ampla aqui. O movimento, o pensamento, melhor dizendo, a teologia arminiana, ela tomou diferentes rumos, alguns rumos mais ortodoxos, outros rumos mais liberais. Então, Wesley estava dentro daquilo que a gente pode chamar de um pensamento arminiano mais ortodoxo. E ele era um pensamento que está centrado, com certeza, na graça, mas que vê, a partir da graça, uma possibilidade de uma resposta humana. Então, o livre-arbítrio, amparado pela graça, é capaz de tomar a decisão correta, né? Então, Wesley, ele via a obra de Cristo como uma obra por toda a humanidade, uma expiação por toda a humanidade, uma obra salvífica por toda a humanidade. Agora, dentro disso, dentro desse arminianismo, sobre o qual a gente não vai se deter muito aqui, Wesley era um pregador da perfeição cristã. Então, esse tema da busca da perfeição cristã, que algumas pessoas chamam de perfeccionismo, essa palavra perfeccionismo não é uma palavra boa, tá? Quem usa essa palavra, é bacana a gente não usar essa expressão perfeccionismo. Perfeccionismo é uma expressão que tem uma conotação muito negativa, né? Pejorativa. Soa como um defeito, né? Por que é o perfeccionismo? É a pessoa que não aceita que os outros errem, né? Enfim. Então, a, aquilo que Wesley procurava era o que a gente chama de perfeição cristã. A gente pode ver, quando a gente vê os diferentes escritos sobre isso, certa oscilação sobre certos assuntos. Sobre certos detalhes dessa perfeição cristã, a gente pode ver aqui e ali uma certa oscilação. Então, uma coisa sobre a qual eu acho que ele oscila é a condição daquele que não alcançou a perfeição cristã. Em vários momentos, e aí a gente pode atribuir isso a muita coisa, como, por exemplo, a uma hipérbole poética, enfim, a muita coisa. Mas em vários momentos, Wesley parece até considerar que os únicos cristãos são os perfeitos, e que aqueles que não atingiram a perfeição cristã não são cristãos. Óbvio que ele também se considerava cristão e não considerava que havia atingido a perfeição cristã. Então havia aí pelo menos uma tensão, a gente pode dizer assim, que eu considero até uma tensão interessante. De todo modo, a busca da perfeição cristã era a busca de uma vida na qual não havia mais pecado intencional, pecado produzido pela plena vontade. Não quer dizer que não havia mais erros, erros que nós poderíamos hoje classificar como pecados, embora algumas vezes Wesley seja reticente em chamar esses erros de pecados, mas não haveria mais pecado consciente. Então, a busca da perfeição cristã é a busca da perfeição no amor. O coração é tão transformado pelo amor divino que a partir daquele momento não se peca mais de maneira intencional. Agora, é interessante entender que essa perfeição cristã, no pensamento de Wesley, é uma condição da qual é possível cair. Então, a pessoa que alcança a perfeição cristã, ela pode cair dessa perfeição cristã. Ela continua sendo uma pessoa que pode pecar, embora ela esteja com o seu coração ali durante aquele período e, preferencialmente por toda a vida, pelo restante da vida, né, como alguém que não comete mais pecados intencionais. Então, quando se fala desse tema da perfeição cristã, a gente vê aí uma ênfase na busca pela santidade que envolve, digamos assim, um degrau diferente dentro da vida cristã. É um patamar diferente na vida cristã que Wesley busca e que ele deseja que as pessoas busquem também essa perfeição cristã. Esse é um dos motivos pelos quais Wesley, em alguns lugares, foi perseguido, foi mal visto pelas pessoas. Justamente essa pregação da perfeição cristã, a possibilidade de alcançar a perfeição cristã. Muitas pessoas argumentavam que não é possível alcançar a perfeição cristã, mesmo pela graça, mas Deus não nos concede durante essa vida, segundo essas pessoas, a perfeição cristã. E, claro, Wesley, ele se pauta nos diversos textos bíblicos que nos ensinam, nos exortam a importância dessa perfeição cristã. A gente pode questionar em alguns momentos se a interpretação dele está correta sobre esses textos, mas ele pregava essa perfeição cristã que
consistia, a gente pode dizer, naquilo que está na coleta pela pureza. Dentro da liturgia anglicana, existe uma oração que é chamada coleta pela pureza. Coleta é uma oração breve. Resumindo aqui a explicação, coleta é uma oração breve. E essa coleta pela pureza é feita no começo da liturgia de um culto eucarístico. Não é no começo da liturgia eucarística, mas de um culto eucarístico. A coleta pela pureza ela aparece ali no começo da celebração. A coleta pela pureza é uma das orações mais antigas usadas no anglicanismo. Não é a mais antiga, mas é uma das, digamos assim. Porque essa oração existe pelo menos desde o século 8 depois de Cristo. Então é uma oração aí da Idade Média, digamos assim. É uma oração que aparece numa obra mística importante, que é A Nuvem do Não Saber, uma obra mística inglesa. E Wesley valoriza muito essa oração e a essência da perfeição cristã está nessa oração. Então, nessa oração, numa determinada tradução, tá? Numa versão, diz o seguinte: Deus Todo-Poderoso, para quem todos os corações estão abertos, todos os desejos são conhecidos, e para quem em segredo algum está oculto. Ou seja, Deus conhece tudo, né? Purifica por completo os nossos corações pela inspiração do Teu Santo Espírito, para que te amemos com perfeição e dignamente engrandeçamos o Teu santo nome. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Então, existe aí um desejo de que o nosso coração seja purificado pelo Espírito Santo, para que nós possamos adorar a Deus como Ele é digno e amá-lo com perfeição. Então, existe aí uma busca de uma perfeição do amor que está ali na liturgia anglicana. A gente pode falar muita coisa sobre a liturgia anglicana, mas se existe uma coisa que é muito clara nas orações anglicanas, na liturgia anglicana, principalmente dos primeiros livros de oração comum, né? Aquilo que saiu ali da mão do Thomas Cranmer, existe uma coisa muito clara ali, que não é a sua ênfase protestante, que existe, mas quanto a isso que a gente está falando aqui agora, existe uma ênfase muito clara na busca pela santidade. Então, a gente pode dizer, o livro de oração comum é um livro de busca de santidade. É algo enfático, está em diversas das suas orações, é algo que é ensinado ao longo das suas páginas de uma maneira muito intensa, a necessidade e a importância da busca pela santidade, ensinado através dessas orações. Então Wesley, ele tinha essa busca, esse desejo de alcançar esse patamar, que era o patamar que ele poderia dizer que viu em algumas pessoas chegasse a esse patamar, mas que ele próprio não dizia que havia alcançado a perfeição cristã. Então, aquilo que ele chamava de perfeição cristã é uma vida de santidade intensa, uma vida de amor a Deus intenso. E que esse amor caracteriza os santos ao longo dos séculos. Então, basicamente, o que o Wesley está dizendo a gente tem que ser como, mudando aqui um pouco o discurso, mas o que ele está dizendo a gente tem que ser como São Francisco, a gente tem que ser como esses santos que nos inspiraram ao longo dos séculos, a gente tem que ser como eles. Então, essa era a perfeição cristã. E outro tema importante que eu acredito que se encaixa nessa temática da busca pela santificação, salvação, enfim, é a dupla justificação. Esse é um dos temas mais interessantes no que se refere à teologia de John Wesley. Wesley, aqui fica um ponto importante, ele era um crítico daquilo que hoje a gente chama de antinomismo ou antinomianismo. Tá? Eu gosto de falar pouco, então a gente chama antinomismo. Wesley era um crítico do antinomismo. E o antinomismo, na época de Wesley, tinha um nome, solifidianismo. Então, no momento em que eu pronuncio essa palavra, que não é muito conhecida dos evangélicos hoje, solifidianismo, mas que aparece nos escritos de John Wesley e aparece nos escritos dos teólogos carolinos, no momento que eu pronuncio solifidianismo, você diz, opa, peraí, ele está falando de sola fide, né? Não é isso? Então, exatamente. O solifidianismo era esse antinomismo, era o discurso que, correta ou incorretamente, a gente pode retratar da seguinte maneira. A essência do solifidianismo, ou pelo menos como seus críticos viam o solifidianismo, é o seguinte, é a pregação de que, como nós somos salvos e justificados pela fé, não existe a necessidade de uma busca de vida de santidade. A santidade é uma coisa que acontece. Então, você não precisa buscar, não existe a necessidade de um esforço por alcançar esse patamar.
Você deve estar satisfeito com a sua justificação pela fé somente. Então, o solifidianismo consistia em pegar o tema, o princípio sola fide, e aplicar esse princípio sola fide para eliminar a necessidade de uma busca ativa e esforçada pela santificação. Então, Wesley era um grande crítico do solifidianismo. E por isso, por ser um crítico do solifidianismo, ele criticava algo que é muito comum entre os evangélicos até hoje, entre o discurso teológico protestante até hoje, que é o que a gente chama de justiça imputada. Wesley tinha muita preocupação com a teologia da justiça imputada. Wesley, assim como Armínio, e assim como outros teólogos da época, né, Wesley não achava que a noção de justiça imputada, de que a justiça de Cristo é imputada aos homens, como uma noção que tinha, primeiro, base na Bíblia, porque quando ele abria a Bíblia, o que ele via é a fé imputada como justiça. Ele não via a justiça de Cristo imputada pela fé, ou como se quer dizer. Então, Wesley via problemas teológicos na noção de justiça imputada, mas além desses problemas teológicos, que ele não enfatiza muito, essas questões teológicas, ele vê muito mais uma preocupação pastoral. Existe muito mais uma preocupação com as pessoas que usavam essa noção de justiça imputada para não buscarem a santificação. Ou seja, isso entrava nesse discurso solifidianista, ou solifidiano. E Wesley era crítico disso. Então, essa noção de justiça imputada era usada pelos solifidianistas em que sentido? No sentido seguinte: se Deus, quando olha para mim, ele vê a justiça de Cristo, eu não tenho necessidade nenhuma de buscar santificação, porque quando Deus olha para mim, ele vê que eu sou perfeitamente santo, porque Cristo é perfeitamente santo. Eu estou coberto da justiça de Cristo. Então não existe necessidade de buscar a santificação depois. E Wesley, criticando essa noção de dupla imputação, ele tem uma pregação, um discurso que nós chamamos de dupla justificação. Não podemos confundir dupla imputação com dupla justificação. Dupla justificação é o seguinte: para Wesley, nós temos, e não só para Wesley, tá? A gente pode ver essa linguagem de dupla justificação em figuras como Martin Butzer, até como Calvino, algumas pessoas argumentarão, e ao longo da tradição reformada, a gente vê isso em outros teólogos, mas uma maneira de definir a dupla justificação existe uma justificação inicial, e essa justificação inicial é pela fé. Então nós somos aceitos, recebidos, abraçados, acolhidos, perdoados, recebemos a justiça de Cristo, não no sentido imputado, né? Wesley dirá, mas para alguns defensores será também pela justiça imputada. Enfim, nós temos uma primeira justiça, uma primeira justificação, que é pela fé. Essa primeira justificação pela fé não é a única justificação, porque no juízo final nós seremos julgados pelas nossas obras. Então existe uma justificação inicial que é pela fé e uma justificação final que é pelas obras. Isso eu estou explicando o que é dupla justificação. Óbvio que quando Wesley fala sobre isso, ou quando outros teólogos que defendem essa noção falam sobre isso, nem sempre eles usam essa mesma linguagem, nem sempre eles colocam dessa mesma maneira. Mas essa é a noção. É isso que Wesley ensina nesse ponto. Wesley acreditava que nós seremos sim, julgados no futuro pelas nossas boas obras. E nesse ponto aí, Wesley está montado na tradição cristã. E aí, claro, eu posso dizer também na Bíblia, né? Wesley está concordando com o que a Bíblia ensina, mas, de todo modo, ele está montado na tradição cristã, né? O que é que os credos ensinam sobre isso? O que é que o credo atanasiano ensina sobre isso? Nós seremos julgados pelas nossas boas obras, nós vamos ter um destino correspondente às nossas boas obras. Então, a justificação inicial não é tudo. A justificação inicial, e aí nessa dupla justificação mais wesleyana, a justificação inicial não garante tudo. Ou seja, existe a necessidade ainda assim mais aguda de uma busca pela santificação. Claro, versões mais reformadas da noção de dupla justificação vão ancorar de maneira mais profunda a segunda justificação na primeira. Fica aqui, né, aberto se Wesley ancorava da mesma maneira ou não. Enfim. Mas dentro da
da teologia de Wesley havia essa noção de dupla justificação. E eu acho que uma coisa que boa parte das pessoas não sabe, quem já leu as obras de John Wesley, principalmente quem leu aquilo que ele escreveu sobre a perfeição cristã, sabe disso que eu vou falar, mas muita gente não sabe. Para Wesley, é óbvio que acontece uma coisa, que é o seguinte, na realidade, para toda a teologia protestante, é óbvio que acontece uma coisa. Nós, quando morremos, geralmente não estamos perfeitamente santificados. E então, em algum momento, logo após a nossa morte, em algum momento nós somos perfeitamente santificados. Isso pode ser instantâneo, né? Então, Jonathan Edwards, aqui para efeito de comparação, Jonathan Edwards acreditava que logo após a morte, morreu, se você é um dos eleitos, você é imediatamente santificado. Não existe um processo. Você é imediatamente santificado. Mas é óbvio que isso é compatível com a teologia de Jonathan Edwards, porque Jonathan Edwards era um calvinista. Acreditava na graça, na ação irresistível da graça. E que após a morte, como não existe mais o pecado, a santificação ela acontece instantaneamente pela graça. E sem a necessidade de haver uma resistência, uma cooperação e, portanto, um processo. Mas Wesley acreditava que a santificação é um processo. Embora ela seja buscada, seja pedida a Deus, Wesley ensina isso, nós temos que pedir pela santificação. Ainda assim, é algo que envolve cooperação, envolve um esforço nosso também, de ser essa pessoa santa. Então, como Wesley ensina isso, é óbvio que para ele a santificação que se dá após a morte não é instantânea. E Wesley diz mais sobre isso. Ele diz que após a nossa morte, nós entramos num processo de crescimento na graça, que é um crescimento eterno. E cada vez mais nós somos preenchidos pela natureza divina. Deus habita em nós de uma maneira cada vez mais profunda. Então, para Wesley, assim como para São Gregório de Nissa, havia um crescimento eterno para nós. E é interessante quando a gente pensa isso, Wesley não elabora muito especulativamente sobre isso, mas eu sim. É interessante quando a gente conecta isso com o fato de que ele orava pelos mortos, né? Então, é fácil entender um dos motivos pelos quais alguém oraria pelos mortos, já que você acredita que após a morte as pessoas estão num crescimento eterno ali, assim como um crescimento que começou durante essa vida, mas que prossegue pela eternidade. Então, esse crescimento eterno, óbvio, num dado momento significa o fim do pecado, mas continua havendo um crescimento. Nós não nos tornamos oniscientes após a morte. Nós crescemos continuamente no conhecimento de Deus. Então, para Wesley havia uma concepção bastante rica do que aconteceria, do que é a nossa vida após a morte. E aí, esse é um dos pontos em que Wesley refletiu de uma maneira que, na minha opinião, ele simplesmente seguiu a lógica como deveria seguir, mas é um ponto sobre os quais os evangélicos atualmente têm dificuldade de falar, porque tem medo de que alguém termine com alguma noção ligada a purgatório e tudo mais, enfim. Então, eu acho que esse é um dos pontos interessantes também. A gente não pode dizer que o Wesley elaborou muito sobre esse terceiro ponto, sobre essa epectasis, esse crescimento eterno após a morte, mas ele escreveu isso e acreditava nisso. Então, isso tem a ver com esse tema da santificação, de uma busca pela transformação. Wesley via a salvação como uma transformação, como um processo no qual nós somos cada vez mais transformados em Deus, a natureza divina cada vez mais habita mais em nós. Então, a gente pode dizer uma deificação do homem, né? Uma participação do homem na natureza divina, que é uma coisa que era comum também entre os teólogos carolinos. Ou seja, é algo que Wesley, acredito, teorizo aqui, né? É algo que a gente pode levantar essa hipótese, é algo que ele bebeu dos teólogos carolinos. Eles também falavam sobre isso, sobre a participação da natureza divina.